Você acha que a Bíblia tem contradição? Vem comigo. Atos capítulo 9, versículo 7. Paulo estava a caminho de Damasco com alguns homens. Veja o que a Bíblia diz. E os varões que iam com ele, Paulo, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. Ouviram a voz, mas não viram a ninguém. Agora veja o que diz capítulo 22, versículo 9. E os que estavam comigo, palavras de Paulo, num discurso, os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, mas se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz do que falava comigo. A pergunta é, os homens que estavam com Paulo viram ou ouviram a voz? Afinal, é ou não uma contradição? Fica comigo e vamos tirar esta dúvida. Queridos, a versão que nós lemos foi a revista e corrigida. Talvez se você pegasse a atualizada, já tivesse uma compreensão melhor desse texto e já pudesse, desde já, entender que não há aqui uma contradição, mas nós queremos explicar detalhadamente o porquê não há. Porque é muito fácil dizer que não há, mas tem que explicar. Então a gente tem que entender de antemão que as traduções são de difíceis acesso, porque cada língua traz em sua etimologia, palavras que são de difíceis interpretação. Por exemplo, Deus se arrepende? Nós sabemos que não. Deus se esquece? Não, mas lá você vai ver a tradução dizendo Deus se lembrou de Noé, se lembrou de que Noé estava na arca, entre outras palavras que a gente termina achando que no nosso idioma é isso. Mas na verdade, quando a gente vai para a raiz, para a etimologia da palavra no grego, no latim, no hebraico, no aramaico, há todo um contexto familiar, secular, geográfico, histórico, que dá razão verdadeira para aquela palavra. Então aqui a palavra traduzida para ouvir do grego é a palavra ponem ouk ekouzan, que na verdade nada mais é do que não entender. E o que eu quero dizer com isso? Abra sua Bíblia comigo e você vai entender melhor o que eu quero dizer no livro de João, capítulo 12, e o versículo 28 e o versículo também de número 29. Diz assim a palavra de Deus: Pai, glorifica o teu Filho. Então, observe, veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Agora veja o entendimento daquela multidão que estava vendo ali aquele episódio. Ora, versículo 29, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Ou seja, há um paralelo aqui entre aqueles homens que estavam com Paulo e ouviram a voz, mas não entenderam, com esse texto da multidão que estava vendo Jesus ali, sendo glorificado, aquela voz dizendo que o glorificaria. A multidão ouviram, mas acharam que era um trovão. Voltemos então ao caso Paulo. Não é uma contradição. Capítulo 9, versículo 7, diz que os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não viram ninguém. Ou seja, ouviram um som de uma voz que, traduzido do original, diz assim, olha, na atualizada já diz assim: ouviram um som, mas, contanto, não perceberam o sentido, não entenderam. Ouviram o barulho, mas não entenderam o que estava sendo falado através daquele som. E este não ver ninguém trata-se de pessoa. Não quer dizer que eles não viram uma luz, uma claridade. Provavelmente sim, viram também uma claridade, mas procuraram e não encontraram ninguém. Ninguém aqui refere-se à pessoa, a gente.
Então eles não viram ninguém, mas viram a luz. Eles não entenderam o que o som estava dizendo, porém, no entanto e entretanto, não compreenderam o que era aquele som. Não entenderam o que estava sendo falado ali. Então aqui não é uma contradição, queridos. Resumindo tudo, viram a luz, não encontraram ninguém, ouviram o som, mas não compreenderam o que estava sendo falado naquele som. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.